Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 27. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra. O cântico de Moisés, versículo 1. Então, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Falará dizendo: cantarei ao Senhor, porque sua mente se exaltou e lançou no mar o cavalo, seu cavaleiro. Versículo 2. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus. Portanto, ele farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso exaltarei. Versículo 3. O Senhor é o varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Referência do versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Contexto da palavra: Deus promete o livramento dos israelitas. Versículo 3. Eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não foi perfeitamente conhecido. Referência do versículo 3, livro de Salmo de número 24, verso 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Referência do versículo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Contexto da palavra: vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Versículo 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, julga com justiça. O versículo 4 do capítulo 15 de Êxodo. E lançou no mar o carro de Faraó e o seu exército e os seus escolhidos, príncipe, e folgaram-se no mar vermelho. Referência do versículo 4. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 7. E tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, e os capitões sobre ele todos. O versículo 5 do capítulo 15 de Êxodo. E os abismos cobriram e desceram à profundeza como pedra. Referência do versículo 5. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 28. Contexto da palavra: Gepiso perece no mar. Versículo 28. Porque as armas tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó que havia seguido no mar, nenhum ainda deles ficou. Versículo 6 do capítulo 15 de Êxodo.
A tua destra, Senhor, se tem glorificado. Em potência, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Referência do versículo 6, livro de Salmo, de número 118, verso 15 e 16. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Verso 16. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. O versículo 7 do capítulo 15 de Êxodo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste teu furor e consumiu como rastolho. Referência do versículo 7. Livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Não há outro Jerusalém semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. Referência do versículo 7, livro de Salmo, de número 59, verso 13. Consome-os na tua indignação, consome de modo que não existam, mas para que saiba que Deus reina em Jacó até os fins da terra. O versículo 8 do capítulo 15 de Êxodo. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes, pararam como um montão, o abismo elharam-se no coração do mar. Referência do versículo 8, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Referência do versículo 8, livro de Salmo, de número 78, verso 13. Dividiu o mar e os fez passar por ele, e fez com que as águas passassem como num montão. Referência do versículo 8, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfalará, pelo sopro da sua boca aniquilará,
pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9 do capítulo 15 de Êxodo. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei e repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma dele. Arrancarei a minha espada, a minha mão destruirá. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 27. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã. Comerá a presa e à tarde repartirá os despojos. Referência do versículo 9. Livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira ele toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. O versículo 10 do capítulo 15 de Êxodo. E sopraste com teu vento o mar, e cobriu e o fundaram-se como chumbo em veemente as águas. Referência do versículo 10, de Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas. Referência do versículo 10, livro de Salmo de número 147, verso 18. Verso 16. Quem dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. Verso 17. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir o seu frio? Verso 18. Manda a sua palavra e faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Referência do o versículo 11 do capítulo 15 de Êxodo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Referência do versículo 11. Livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandioso eis o Senhor, Jeová, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Referência do versículo 11, livro de Salmo de número 71, verso 19.
Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grande coisa, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Ninguém. O versículo 12 do capítulo 15 de Êxodo. Estendeste a tua mão direita à terra e os tragou. Referência do versículo 12. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 6. A tua destra, Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. O versículo 13 do capítulo 15 de Êxodo. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste com a tua força, e levaste a habitação da tua santidade. Referência do versículo 13. Livro de Salmo de número 77, verso 15. Com teu braço remiste o teu povo, o filho de Jacó e de José. Referência do versículo 13, livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 12 e 13. Aquele que cujo braço glorioso ele faz andar a mão direita de Moisés. Quem te deu as águas diante dele para criar um nome eterno? Versículo 13. Aquele que guiou pelo abismo como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. O versículo 13 do capítulo 15 de Êxodo. Tu, com a tua beneficência, guiaste o povo, que salvaste com a tua força, levaste a habitação da tua santidade. Referência do... Não tem referência, não. O versículo 14. Os povos ouvirão e eles tremecerão. Apoderar-se uma dor dos habitantes das Filistias. Referência do versículo 14. Livro de Números, capítulo 14, versículo 14. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, ele aparece, que a tua nuvem está sobre ele, que vai adiante dele, numa coluna de nuvem de dia, e ele numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Referência do versículo 14, livro de Salmo de número 48, verso 6. Tremor ali os tornou, dore como de parturiente. O versículo 15 do capítulo 15 de Êxodo. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos,
dos Moabitas. Apoderar-se a um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Referência do versículo 15, de Gênesis, capítulo 36, versículo 40. Estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares. Pelo seu nome, o príncipe Timaná, o príncipe Alva, o príncipe Getete. Versículo 16 do capítulo 15 de Êxodo. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe esse povo que adquiriste. Referência do versículo 16, de Êxodo, capítulo 19, versículo 15. E disse: o povo está pronto ao terceiro dia, e não cheguei à mulher. Referência do versículo 16, livro de Salmo de número 74, verso 2. Contexto da palavra: a instalação do santuário, a oração para que Deus se lembrasse do seu povo aflito. Verso 2. Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que resiste, e deste monte de Sião em que habitaste. Referência do versículo 16, livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nós remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O versículo 17 do capítulo 15 de Êxodo. Tu introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabelecem. Referência do versículo 17, livro de Salmo de número 44, verso 2. Contexto da palavra: o povo de Deus recorda aos favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Versículo 2. Como expeliste as nações com a tua mão, e o plantaste a ele, como afligiste os povos, e eles alargaste. O versículo 18 do capítulo 15 de Êxodo. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Referência do versículo
18. Livro de Salmo de número 10, verso 16. O Senhor é o Rei eterno. Da tua terra serão desarraigados os gentios. Referência no versículo 18, livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos, e para verificar o coração dos contritos. Versículo 19 do capítulo 15 de Êxodo. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre ele, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Referência do versículo 19. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 23. E os jebuseus seguiram-nos, entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. O versículo 20 do capítulo 15 de Êxodo. Contexto da palavra, a dança de Miriam e das mulheres. Versículo 15. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com dança. Referência do versículo 20. Livro de Número, capítulo 26, versículo 59. E o nome da mulher de Arão foi Jocobede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. Esta e Arão gerou Arão e Moisés e Miriam, a sua irmã. Referência do versículo 20. Livro de Salmo de número 68, verso 11. O Senhor deu a palavra grande e era o exército dos que anunciavam as boas novas. O versículo 21 do capítulo 15 de Êxodo. E Miriam respondia: Cantai ao Senhor, porque a sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Referência do versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 1. Contexto da palavra: o sogro de Moisés traz ele a sua mulher e seus filhos. Versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés
Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. O versículo 22 do capítulo 15 de Êxodo. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Referência do versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O versículo 23 do capítulo 15 de Êxodo, contexto da palavra: as águas amargas tornam-se doce. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não podia beber as águas de Mara. Por quê?